Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro de educação continuada, uma iniciativa do Hospital São Francisco, em conjunto com a residência do Hospital Regional de Betim. Recebemos aqui também a presença de inúmeros acadêmicos de medicina em internatos e outras atividades, da PUC de Betim, da Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Barbacena e UNBH, e outros que estão sempre nos visitando para que a gente possa colaborar um pouco com essa proposta de se discutir artigos de vanguarda e desenvolver o espírito crítico e a possibilidade dos nossos residentes encararem, né, o aspecto de uma prova prática, os aspectos de um sorteio de ponto para aula e questões que possam envolver, por exemplo, a manifestação sobre a escrita do artigo, né, e outras questões mais. O tema da noite em cirurgia geral é um tema que, desde que se entendemos cirurgia, ele está presente, né, o abdômen agudo por obstrução intestinal. Motivos são vários, situações que envolvem, na maioria das vezes, condições secundárias a outras doenças, e que, enquanto existir, muito dificilmente teremos um remédio para que possa se tratar sem a necessidade da interferência do cirurgião. E por isso, por ser, né, a vedete nossa, né, assim, dentro da urgência e emergência, entende-se que os abdômen agudos obstrutivos, né, ocupam um número bastante significativo das cirurgias abdominais não traumáticas. Nós aqui vamos tentar tomar, né, os conceitos e a possibilidade das discussões recentes. Hoje, o modelo da aula, como eu bem coloquei, vai ser num tempo bem diferente do usual, porque nós temos vários artigos para discutirmos, né, e, ao mesmo tempo, a participação, né, daqueles que queiram se manifestar. Então, nós temos aí 6 artigos, e para isso eu vou precisar que a turma seja bem restrita aos horários que a gente propôs, tá? Começar, então, a apresentação com a Daniela, R1 do Hospital São Francisco, que terá 5 minutos para poder falar sobre sua aula. Não só a Daniela, como todos, por gentileza, me mandar uma cópia da página principal e mais uma cópia da aula para a gente divulgar no nosso grupo de educação continuada. Daniela, vamos lá? Boa noite, doutor Igor, boa noite a todos, estão me escutando? Sim, estamos escutando. Estamos sim, Dani. Vamos lá. Beleza. Boa noite, meu nome é Daniela Velasco, sou R1 do Hospital São Francisco. Vou apresentar uma revisão sistemática e meta-análise sobre o manejo não cirúrgico da obstrução do intestino delgado em pacientes sem cirurgia abdominal prévia. O Dr. Marcelo Gerundi, como chefe da equipe da cirurgia geral, o Dr. Rodrigo Faria, como chefe da residência médica, e o Dr. Igor Michali, como chefe do programa da educação continuada e chefe da oncologia cirúrgica. Como introdução, a obstrução do intestino delgado é responsável por mais de 300 mil internações hospitalares e 1 milhão em custos de saúde anualmente nos Estados Unidos e no mundo ocidental, né? A maioria dos casos é devido a aderências intraabdominais atribuíveis à cirurgia abdominal prévia. O artigo traz um ditado que fala: nunca deixem nascer do sol ou se pôr em uma obstrução intestinal. Isto aqui fala a preocupação histórica de que um atraso no manejo cirúrgico pode levar às complicações graves como necrose intestinal, perfuração e morte. No entanto, nos últimos 20 anos, ficou claro que, na ausência de características de alto risco, a intervenção cirúrgica não é um requisito para a resolução clínica da obstrução do intestino delgado por aderência, né? Atualmente, a base do manejo não cirúrgico para a obstrução do intestino delgado consiste na descompressão com tubo nasogástrico e cuidados de suporte.
O objetivo deste artigo, então, é basicamente desafiar o dogma cirúrgico, né? Porque no manejo da obstrução do intestino delgado, o dogma cirúrgico dita a exploração cirúrgica urgente em pacientes sem cirurgia abdominal prévia. Mas este dogma tem sido desafiado por evidências recentes que sugerem que a maioria das obstruções nesta população são de natureza adesiva, né? Porém, tem um manejo não cirúrgico. Além disso, o artigo quer examinar as etiologias da obstrução e explorar taxas de eventos adversos observados após o manejo não cirúrgico. Materiais e métodos, nessa revisão sistemática e meta-análise, as diretrizes foram seguidas por Prisma e o protocolo para a revisão foi registrado prospectivamente com Próspero. A estratégia de búsqueda e seleção de estudos foi uma pesquisa online de Cochrane Database, Embase e Medline, cada um desde o início até o 24 de setembro de 2019. Também foi realizada uma pesquisa nas primeiras 10 páginas do resultado do Google Scholar. Nenhuma restrição de idade de paciente foi aplicada às búsquedas e apenas os resultados da língua inglesa foram considerados. Todos os ensaios clínicos foram randomizados de estudos observacionais e séries de casos com pelo menos 10 pacientes foram incluídos. Aqui exigiu que os estudos incluídos não incluíssem pacientes clinicamente inestáveis, né? Aqueles com peritonite, com evidência de hérnias encanceradas ou obstrução de asa, pois esses pacientes requerem uma intervenção cirúrgica urgente e não são apropriados para um teste de manejo não cirúrgico. Um total de 6 estudos cumpriram todos os critérios de inclusão, 2 foram estudos de coorte retrospectivos e 4 de série de casos, para um total de 272 pacientes incluídos no análise. Do resultado, eu tentei fazer um resumo. O estudo mostra a descompressão de sonda nasogástrica, que diminui a taxa de intervenção cirúrgica de 49% para 17% em pacientes com obstrução do intestino delgado sem cirurgia abdominal prévia. Em 2 outros artigos, a passagem de sonda nasogástrica aumentou a alta hospitalar sem cirurgia em 97% e 100% dos pacientes. 2 dos estudos relataram as etiologias da obstrução do intestino delgado como aderências, que foi a causa mais comum de obstrução, ocorrendo em 53% e 45% dos pacientes. Nesses estudos, colectivamente, 9% dos pacientes apresentavam malignidade no momento da operação. 2 estudos relataram a proporção de pacientes com recorrência de obstrução do intestino delgado após a alta inicial, que foi manejada com manejo não cirúrgico, né? Mas a recorrência foi do 13% no primeiro ano e na segunda recorrência foi do 3%. Com relação às complicações, um estudo relatou 3% dos pacientes tratados de maneira não cirúrgica sofreram perfuração intestinal e 16% foram internados no CTI. Não houve diferenças significativas na taxa de perfuração ou admissão no CTI entre pacientes sem cirurgia abdominal prévia e pacientes com história de cirurgia prévia. Na discussão, demonstraram que 50% a 70% dos pacientes sem cirurgia abdominal prévia que apresentavam obstrução do intestino delgado podem receber alta hospitalar sem cirurgia e mais da metade de todos os pacientes com obstrução do intestino delgado sem cirurgia abdominal prévia foi por aderências. 13% dos pacientes com obstrução do intestino delgado sem cirurgia abdominal prévia que receberam alta hospitalar após o manejo não cirúrgico foram readmitidos em 30 dias. Mas não todas as readmissões apresentaram obstrução do intestino recorrente, né? As taxas de readmissão foram semelhantes para pacientes com histórico de cirurgia anterior ou sem cirurgia anterior. O artigo falava de umas limitações e uma escassez de evidência publicada sobre este tema e o pequeno número de pacientes nessa revisão, né, que apresenta uma limitação significativa. Além disso, a heterogeneidade dos protocolos para pacientes não cirúrgicos, por exemplo, o uso de sonda nasoentérica não tem um padrão para fazer operação ou não,
e foi uma limitação deste meta-análise. Isto aqui, no entanto, essa variabilidade representa a realidade que a medicina é praticada, né, por diversos grupos de cirurgiões em todo o mundo. Esta foi minha apresentação, espero ter esclarecido algumas questões, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir. Dani, obrigada. Já emenda os seus comentários, por favor. Aqui, doutor Igor, eu acho que desafiar um dogma que cada vez está sendo mais desafiado no manejo cirúrgico é o que tem que ser feito, né? Para dar o melhor para os pacientes, para que o paciente sempre consiga o melhor de nós. E, além disso, eu acho que até nos mesmos estudos, com as mesmas características de inclusão, se apresentam muitas variáveis que não deixam ter um resultado exato, né? Mesmo assim, acredito que a conclusão seja um manejo não cirúrgico em paciente com obstrução de intestino delgado sem cirurgia prévia. Eu acho que é importante o que a Dani está falando, porque a questão do manejo não cirúrgico, hoje ele tem situações bem melhores do que já tivemos há outros tempos, né? As imagens, elas são muito fidedignas, a gente identificar, inclusive, assim, parte que está obstruindo, parte da motivação que possa existir, mesmo em abdômenes virgens ou já violados. E o controle, por exemplo, o uso de corticoides, as sondas, as situações do dia a dia, né? Haja visto, por exemplo, que a gente tem um exemplo público do nosso presidente da República que vive tendo constantes manejos conservadores para o tratamento das aderências que já acometeram ele por muito pouco a ter que ser abordado. E mesmo a abordagem, em alguns momentos, desde a minimamente invasiva até a invasiva por si só, em pós-operatórios mais críticos, né, de cirurgias grandes, mas que sejam mais específicos, a gente sabendo aonde se posta tudo isso. Vamos dar continuidade, vamos seguir, porque a aula hoje é tema, como eu falei, né, de tudo quanto é prova que se pode imaginar. A gente vai ter o Breno, R2, do Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, apresentando o segundo artigo. Breno, você me escuta? Breno? Breno, não estou te escutando. Breno, seu microfone está aberto, mas eu não te escuto. Pessoal, só eu que não escuto o Breno ou alguém está escutando o Breno? Aqui também não está escutando o Breno, não. Tá, então vamos mandar para diante, deixa o Breno depois apresenta. Vou ver o que aconteceu. Eu gostaria que a gente pudesse, então, pular, e hoje debuta conosco o Vitor, R1 do Hospital Público Regional de Betim, que vai ter a primeira oportunidade de estar conosco, está até rodando comigo na oncologia. Boa noite, tudo bem, Vitor? Boa noite, vocês me escutam aí? Sim, escutamos. Sim. Então, beleza. Tá compartilhando a tela? Ou não? Isso, tá, mas tá no finalzinho dela já. Não, abriu errado. Pronto. Então, minha apresentação é sobre o artigo. Eu sou Vitor Ferreira Almeida, sou residente do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital Regional de Betim. Vitor, tá assim, tá? Oi? Não está compartilhando. Uai. Parou de compartilhar, Vitão. Peraí. Agora foi? Foi, só ampliar a tela agora. Pronto. Então, eu sou o Vitor Ferreira Almeida, eu sou residente do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital Regional de Betim, o chefe da residência e da cirurgia geral, o Dr. Rodrigo Musi, e o Dr. Igor Michalik é o chefe do programa de educação continuada. O meu artigo é sobre a incisão única e o manejo da obstrução intestinal por intestino delgado. Bom, então, o estudo, ele é um estudo observacional retrospectivo, publicado na Surgical Endoscopic em maio de 2020. Ele foi realizado no hospital de Osaka, no Japão,
e foi uma avaliação de prontuários de maio de 2013 a junho de 2018, em pacientes que realizaram a cirurgia por incisão única, segundo o protocolo deles. A cirurgia de incisão única é uma cirurgia em que é passado somente uma incisão só, em que nessa incisão é passada, que está na imagem, esse easy-access e o lapaprotetor, que tem 5 acessos de 5 milímetros, ou 1 de 12 e 2 de 5. Sobre o estudo, foram feitas análises pré-operatórias, que foram as características dos pacientes, características clínicas, cirurgia abdominal anterior, asa, tabagismo, comorbidades, achados tomográficos e resultados laboratoriais, e a variáveis perioperatórias como aderências, detalhes cirúrgicos e conversão para cirurgia aberta e motivações. Os critérios de exclusão dos pacientes foram presença de hérnia encarcerada, malignidade e início do procedimento de laparotomia. Então, assim, o protocolo deles foi fazer tentativa de tratamento clínico. O tratamento clínico ele era abortado em caso de cirurgia de emergência, como estrangulamento, isquemia ou peritonite, ou então foi indicada a cirurgia também em caso de refrataridade ao tratamento clínico. Quando é indicada a cirurgia, a preferência é pela via minimamente invasiva, pela via de incisão única, porém, se o paciente tiver critérios de instabilidade hemodinâmica ou presença de 2 ou mais critérios, como DPOC, diabetes controlada e necrose viciada em TC, intestino delgado acima de 4 milímetros ou aderência severa, é optado pela cirurgia aberta de cara, né? Aqui a gente tem a imagem da quantidade de pacientes, né? Inicialmente foram avaliados 125 pacientes, porém com os critérios de exclusão, que foi os 3 que eu citei, a gente foi no total para 34 pacientes que fizeram a cirurgia por incisão única. O estudo, ele teve o objetivo primário de avaliar as taxas de sucesso por incisão única, teve o objetivo secundário de avaliar os preditores para a conversão, além de comparar a cirurgia por incisão única, bem sucedida, com a abordagem aberta. Essa abordagem aberta foi realizada uma avaliação dos pacientes entre 2008 e 2013, utilizando os mesmos critérios e avaliando as mesmas variáveis. Bom, então, os resultados foi observado que 70% dos procedimentos de incisão única foram bem-sucedidos. Os principais motivos para a conversão foi espaço inadequado, necrose massiva, dificuldade de identificação da lesão, e a conversão ela teve uma associação positiva com a presença de asa 3 e a presença de aderências. 79% dos pacientes já possuíam cirurgia prévia, 61% das cirurgias foram cirurgias de urgência, em menos de 24 horas, pelos 3 critérios que eu citei, dentre essas cirurgias de urgência, 66% foram cirurgias bem-sucedidas. A principal comorbidade foi a hipertensão arterial e não foi evidenciado nenhum caso de diabetes. Bom, então aqui tem uma tabela sobre as principais características, não vou me delongar, mas mostrando que dentre as características, as 2 únicas que tiveram significância estatística foi a asa e a presença de aderência. Sobre os resultados, eles também fizeram 2 comparações. A primeira comparação foi a incisão única versus a conversão, e a conversão teve maior tempo operatório, sangramento, tempo de internação e complicações pós-operatórias. Eles fizeram a segunda comparação entre a cirurgia única bem-sucedida e a cirurgia aberta daqueles pacientes entre 2008 e 2013, que foi observado que o tempo cirúrgico, sangramento e complicações operatórias não tiveram significância. Porém, a laparoscopia teve menor tempo de internação e complicações pós-operatórias, o que a gente já sabe as vantagens, né? Então, assim, comparando o primeiro grupo, o grupo da incisão única, com o segundo grupo que foi utilizado aberto, o que eu achei mais interessante dessa tabela é que, tirando o írio pós-operatório, não teve nenhuma redução específica com significância estatística das complicações, tiveram uma redução global. Então, a gente não pode afirmar que, tirando o írio pós-operatório, que vai diminuir especificamente aquilo. Bom, então, finalizando,
eles discutiram que eles tiveram uma alta taxa de sucesso da cirurgia por incisão única. Eles colocaram 2 principais motivos. O primeiro, que eles tiveram uma grande quantidade de pacientes com cirurgia com abdômen virgem. Na literatura, eles citam que a taxa geral de abdômen virgem é de 6%, enquanto eles tiveram uma porcentagem de 20%. Além disso, eles consideram que a alta taxa de sucesso também foi porque eles fizeram cirurgia aberta logo de cara para aqueles pacientes que potencialmente necessitariam de conversão. A segunda discussão é uma discussão que a gente já sabe, que já tem as meta-análises mostrando que as cirurgias minimamente invasivas têm os seus benefícios, do pós-operatório e do tempo de internação. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Vitor, muitíssimo obrigado aí pelas suas considerações. Muito bem apresentado o artigo, respeitando todas as regras e as situações com as quais a gente pede que o residente possa ser sucinto, estabelecer os dados principais. Agora, o mais importante, gostaria que você pudesse criticar e colocar suas considerações sobre o artigo. Então, assim, primeiro que não é nossa realidade essa incisão única, né? Mas, assim, mesmo se fosse, o artigo, assim, um artigo unicêntrico, ele tem poucos pacientes, 34 pacientes, e ele tem um viés de seleção grande. É um hospital grande da região do Japão. Se for fazer uma comparação com a nossa realidade, por isso que eu coloquei que não teve nenhum caso de diabetes. Você vai operar paciente com obstrução intestinal, que tem a faixa de etária de 66 anos, dificilmente aqui no Brasil você não vai ver um paciente desse com diabetes. Uma coisa que eu não citei, mas é importante também, o IMC médio deles foi de 25, acho que raramente a gente vai ter um IMC bem mais alto, então é uma realidade que é diferente. Além disso, eu achei que assim, eu acho que posteriormente é um estudo bom para a gente abrir a cabeça sobre essa situação, né? Mas por que a gente não poderia comparar com a via laparoscópica convencional? Porque talvez essa taxa de insucesso, principalmente com os motivos principais que ele citou, talvez fosse se eles fizessem, em vez da conversão para cirurgia aberta, fizessem colocassem as outras trocáteres, talvez melhorasse um pouco, eles conseguiriam fazer ainda por via laparoscópica. Então, eu senti falta dessa segunda situação, que provavelmente eles não tenham tanto costume de fazer. Mas eu achei foi isso. Eu concordo com você, Victor, e acho o seguinte, a forma que eles pensaram, o artigo, eles não podiam tratar dos insucessos, né? Quem dera a gente pudesse abordar laparoscopicamente, por single port, todos os pacientes, né? Claro também que um conflito de interesse, que eu esperava que talvez vocês conhecessem, mas nem sempre é possível a gente ter essa articulação. Assim, esse single port que está, ele é de uma marca específica. Então, certamente, houve um interesse dessa marca em patrocinar esse estudo. Claro que o estudo assim, né, muito, muito amplo, claro que é um estudo de propostas, né, de tentar fazer com que, se você vai fazer algum tipo de abordagem, que faça sobre um single port, e, ao mesmo tempo, que se obtenha nos resultados, né, bons resultados a partir dessa técnica. Tudo isso que você falou colocaria o estudo em partes abaixo, mas o que a gente está pensando é o critério positivo, né, para o paciente. Então, se você passou no single port e não deu certo, é claro que tem que passar o trocáter, é claro que tem que passar até mais que um trocáter, é claro que tem que converter a cirurgia, assim por diante. Mas é bom saber que, de toda forma, né, assim, para pacientes super selecionados, a condição do single port sendo do acesso, né, porque isso lá é muito barato, e as pinças são diferenciadas também, é uma possibilidade. Segunda situação, há de se questionar isso com outras condições. Por exemplo, por portais convencionais, né? Qual seria a grande diferença estatística? Afinal de contas, você estaria abordando minimamente invasivo um paciente virgem, né, de tratamento, ou que já foi num contexto em que dá para poder fazer vídeo, com situações em que essa abordagem ela não ofereceria nenhum prejuízo, porque ela já é uma técnica consumada. Então, se você fizesse hoje single port
comparado com portais vários, ou até mesmo com a questão do hands-on, né, mão assistida, eu acho que seria muito interessante. E aí sim não teria um viés somente de um fornecedor ou uma técnica. Parabéns pela sua apresentação. Vamos caminhando. Afinal de contas, a gente tem hoje bastante artigos até chegar no último, que a Paulette hoje estava até chorando, porque ontem estava chorando que era um artigo muito difícil, mas a gente não está aqui por coisas fáceis, né? Breno, você já nos escuta? Você já voltou à vida usual aí? Boa noite, chefe. Ah, Resolvido o problema? tudo bem. Achei que você estava em estado alterado de consciência. Vamos lá. Beleza, vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem ver a apresentação? Então vamos lá, né? Meu nome é Breno, sou R2 de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco de Assis, fiquei responsável pelo segundo artigo da noite, chefe da nossa residência, o Dr. Marcelo Girundi, da equipe da cirurgia, né? E o chefe da residência médica, o Dr. Rodrigo Faria, o Dr. Igor, chefe do programa de educação continuada e da oncologia cirúrgica. O artigo que eu vou falar hoje é o artigo sobre o manejo não operatório para obstrução de intestino delgado e um abdômen virgem, né, uma revisão sistemática, artigo publicado em 2020. Ele traz para a gente alguns dados dos Estados Unidos, né, que a obstrução de intestino delgado é uma apresentação cirúrgica comum, representando aí 12% das admissões em enfermarias de cirurgia geral, chegando até 300 mil cirurgias por ano. Tem como causas mais comuns aderências, hérnias e neoplasias num contexto geral, não envolvendo apenas pacientes com abdômen virgem, né? Sendo que esses pacientes com abdômen virgem são a minoria dos pacientes. Nesses pacientes, historicamente, os cirurgiões têm optado por uma exploração cirúrgica nesses pacientes, principalmente pelo o risco de uma obstrução por tumor, né? Mas, na última década, tem visto, principalmente com o avanço da tecnologia e do arsenal diagnóstico, né, principalmente com o estabelecimento da tomografia, a gente tem visto que esse cenário tem mudado. Então, dentro desse contexto, eles fizeram uma revisão sistemática, né, de estudos publicados entre 1995 e 2020, principalmente nesses 3 bancos de dados eletrônicos, incluindo os pacientes, estudos caso-controle ou estudos observacionais, pacientes maiores de 18 anos com abdômen virgem, diagnóstico de obstrução de intestino delgado por radiologia e mais um diagnóstico clínico, né? E que foram submetidos a um manejo não operatório e comparados com outros pacientes submetidos a uma cirurgia exploratória, né? Seja por laparoscopia ou laparotomia. Então, a pergunta que delineia esse estudo é: se em pacientes com abdômen virgem com obstrução de intestino delgado, qual é a taxa de sucesso do tratamento não operatório comparado com a cirurgia exploradora, né? E outros objetivos secundários seriam a associação entre as taxas de morbidade e mortalidade e qual seria a causa mais comum de obstrução de delgado nesses pacientes. Bom, entre 68 estudos que foram identificados, apenas 6 estudos chegaram à avaliação final, né? Todos esses estudos eram série de casos, estudos observacionais retrospectivos. Nesses estudos, 416 pacientes foram incluídos, né? Sendo que aqueles pacientes com obstrução colônica, hérnias encarceradas, doença intestinal inflamatória, doença maligna abdominal e com indicadores de urgências foram excluídos. Então, no grupo dos pacientes que foram manejados de forma não operatória, foram incluídos 205 pacientes e 211 pacientes foram submetidos à cirurgia exploradora, né? E a idade média desses pacientes foi de 58 a 66 anos. Bom, os desfechos no grupo dos pacientes com manejo não operatório, 196 pacientes, então 95% desses pacientes foram tratados com sucesso, sem necessidade de cirurgia, e apenas 9 pacientes, 4%, teve necessidade de abordagem cirúrgica. Apenas 3 estudos reportaram a morbidade desses pacientes e, de 96 pacientes, 3 apresentaram pneumonia aspirativa. E a grande maioria dos estudos não reportaram mortalidade, sendo que apenas um estudo reportou e não teve nenhuma morte.
Em relação aos pacientes submetidos à cirurgia exploradora, 187 pacientes foram tratados com sucesso, ou seja, durante a cirurgia foi identificada a causa e tratada cirurgicamente, e 24 pacientes tiveram cirurgia negativa, então, ou seja, não abriu a barriga do paciente, não achou nenhuma alteração, e, entre aspas, a laparotomia branca, né? Taxa de mortalidade, apenas um estudo, de morbidade, desculpa, apenas um estudo reportou, né? Apresentando 26% dos pacientes apresentaram ou pneumonia aspirativa e infecção de fila operatória, né? E apenas um estudo reportou morbidade, não houve óbitos. Em relação à etiologia, levando em consideração os dois grupos, tanto os abordados cirurgicamente quanto os manejo não operatório, a grande maioria dos pacientes, o diagnóstico foi de aderências. E a segunda causa, malignidade, e um detalhe para um grupo dos pacientes de outras causas, que foram 13% desses pacientes, bem significativo, na grande maioria, como causa inflamatória. Bom, e a discussão do artigo, né, que ele envolve um grupo seleto de pacientes, né, e esses pacientes apresentaram uma alta taxa de sucesso e baixa morbidade quando comparados com esse grupo cirúrgico, né, pacientes submetidos a um manejo não operatório, e a hipótese do artigo é que esses pacientes tiveram essa grande taxa de sucesso porque a principal causa desses pacientes também são aderências, principalmente secundárias a processos inflamatórios. E temos já outros estudos mais robustos em pacientes com cirurgias prévias, com o principal caso de aderência, tratamento não operatório, também mostrando sucesso. Então, eles fazem essa correlação, né? O artigo teve uma dificuldade, porque existem poucos estudos abordando sobre esse grupo de paciente, né? Então, e esses poucos estudos que existem apresentam a limitação de padronização de desfecho, né? Então, é difícil a comparação entre esses estudos. E hoje, no contexto de hoje, a importância do auxílio da tomografia nesses pacientes, que ele dá essa segurança para a gente do manejo não operatório, né? Principalmente nos pacientes sem sinais de urgência, né? E ele não tira a importância, claro, do manejo operatório no caso de pacientes com sinais de urgência que claramente tem indicação de cirurgia. Bom, a conclusão do artigo é que o manejo não operatório é uma opção viável e segura para um grupo seleto de pacientes, né? Esses pacientes sem sinais de urgência e sem indicação com esse suporte da imagem que a gente tem hoje, né? E, inclusive, nesses pacientes, mesmo sem cirurgia prévia, ainda temos como etiologia mais comum as aderências, e foi observado também a necessidade de estudos prospectivos com medidas de resultados homogêneos, né, para conseguirmos uma evidência científica mais robusta. É isso, obrigado. Breno, muito bom.